Esse tema é o tema que está bombando aí nas redes sociais, com muitos memes, muitos comentários, que é a operação da Polícia Federal na casa de Bolsonaro, que teve o celular apreendido. Mas nós vamos passar aqui algumas operações para você. Primeiro, quando que foi realizada essa operação da Polícia Federal? Essa operação foi realizada ontem, um assunto ainda fresquinho. Foi realizado no dia 3 de maio, ontem, pela Polícia Federal, que cumpriu, está cumprindo aí 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva. Os agentes estão atuando em Brasília e no Rio de Janeiro. A operação que investiga fraude no sistema do Ministério da Saúde, a Operação Venire, tem como objetivo esclarecer a atuação de associação criminosa que inseriu dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SI, PNI e RNDS do Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Federal, as inserções falsas ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como consequências a alteração da verdade sobre fato jurídico relevante, qual seja a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou também que a Polícia Federal apreendesse armas, munições, computadores, passaportes, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos de Jair Bolsonaro. Os agentes, no entanto, recolheram o celular, mas não procuraram armas nem passaporte do ex-presidente. Os policiais avaliaram a apreensão não era de interesse da investigação. Apesar disso, Fábio Van Garten, assessor de Bolsonaro e ex-chefe da SECOM, disse que está prevista a entrega do passaporte pelo próprio ex-presidente. E o ex-presidente veio a público para dizer que tentar se fazer de vítima aí, que estaria sendo perseguido. Então, ele teve o celular apreendido e outras pessoas foram presas. Falaremos aqui quem é que foram presos. Depois falaremos aqui, faremos os nossos comentários aí a respeito desse fato que está aí bombando aí nas redes sociais, é o assunto do momento. O que é a Operação Venire da Polícia Federal? Segundo a Polícia Federal, o nome da Operação Venire tem relação com o princípio venire contra facto próprio, que significa um termo em latim, que significa vir contra seus próprios atos. Princípio base do direito civil e do direito internacional, que veda comportamentos contraditórios de uma pessoa, significa vir contra seus próprios atos. Ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos. Essa foi a informação passada aí pela Polícia Federal. Para completar a notícia, vamos falar quem foi preso na operação da Polícia Federal. 6 pessoas que fizeram parte do antigo governo de Jair Bolsonaro foram presas ontem, na quarta-feira, dia 3 de maio, na Operação Venire, deflagrada pela Polícia Federal, para apurar a inserção de dados falsos referente à vacinação contra a Covid-19. Entre os detidos em Brasília estão os ex-funcionários Mauricídio, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro. Outro assessor, Marcelo Câmara, é alvo de busca e apreensão. Todos os citados foram com o ex-presidente em seu autoexílio de 3 meses em Orlando, na Flórida. Também foi preso o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha. É alvo de buscas na mesma operação o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB. Gutenberg é irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias, Wellington Reis, hoje secretário estadual do Transporte do Rio de Janeiro. Por que Mauro Cid Barbosa foi preso? De acordo com a apuração realizada pela TV Globo e Globo News, teriam sido forjados certificados de vacinação de Jair Bolsonaro, de sua filha Laura Bolsonaro e de Mauro Cid família. Essa ação burla restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos. Quem é Mauro Cid Barbosa?
Coronel Mauro Cid Barbosa, né, conhecido como Mauro Cid ou Coronel Cid, tem um histórico de relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem de família. Ele era conhecido como ajudante de ordem de Bolsonaro durante o último governo. Ajudante de ordem, aquele que fazia tudo com as ordens de Jair Bolsonaro. Mauro Cid, ele é filho do general Mauro César Lorena Cid, que foi colega oficiais do Exército. Um outro também que foi apreendido na Operação Venire da Polícia Federal é o policial militar Max Guilherme, é ex-sargento da Polícia Militar do Rio. Max foi integrante do batalhão da Operação Especial BOP. Ele é apontado como um dos assessores mais próximos e leais ao ex-presidente. Foi seu auxiliar durante todo o mandato e permanece entre os outros assessores, 8 assessores, aos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro tem direito a manter. Então, esses aí foram os fatos. Vou abrir para você fazer seus comentários iniciais, Tereza, em relação a essa Operação Venire da Polícia Federal, e depois eu vou fazer meus comentários também. Primeiras damas sempre, né? As mulheres, né? A igualdade, paridade e o direito de falar também. Bom, eu estou acompanhando essa ação aí da Polícia Federal, né? De busca na casa de Bolsonaro. A gente fica assim... A gente já estava vivenciando que poderia acontecer isso. A situação de Bolsonaro, de 4 anos, foi um governo muito turbulento. A gente está vendo aí vários militares envolvidos, que me assusta aí, que são tão bons, né? Que seria melhores pessoas para moralizar o país e, de repente... Que moralização é essa? Que golpe? Tá tudo envolvido, né? Tudo envolvido na panela aí, o caldeirão aí que vai explodindo. Então, assim, é de estarrecido, né? E ver o que ele deixou para um país, uma pobreza, pessoas passando fome, pessoas à escola. Eles acusavam que as universidades, descaracterizando as universidades públicas. E olha quem estava fazendo isso, né? São essas pessoas moralizadoras, né? Pessoas com poder de moralização da família, não sei o quê. E está aí, o caldeirão vai explodir isso aí. E tem que explodir, tem que ser apurado. Essa questão de falsificação de documentos, qualquer um funcionário público que falsificar um documento na sua atividade, ele é preso, ele é punido. E dentro de um governo que deveria ser o exemplo para o povo brasileiro, falsificando-se documentos. E agora? Ele foi vacinado ou não? E aí, eu te pergunto. Aonde que vai descobrir isso? Uma pessoa que fez a carreira política com base em mentiras, né, não deveria nem ter galgado nenhum posto, né, na vida pública. Toda aquela pessoa que... Isso demonstra, né, lamentavelmente, que o padrão ético da nossa sociedade está muito rebaixado. Né? Tem muitas pessoas que, antigamente, há tempos atrás, onde essa questão de caráter, princípios, valores eram algo relevante, né? Agora, ao que parece, o mundo se transformou num vale-tudo em que as pessoas que praticam esse vale-tudo são aquelas que merecem estarem, né, como líderes de determinados grupos. Antigamente, assim, quando a sociedade era baseada mais em princípios, valores, caráter, né, você tinha que uma pessoa que fosse taxada, vista como mentirosa, né, aquela pessoa em que o que fala não se escreve, né, ela seria totalmente marginalizada num processo social, uma pessoa sem credibilidade, uma pessoa na qual ninguém daria nenhum tipo de voto, não daria nenhuma credibilidade.
né? Uma pessoa sem credibilidade, essa é a palavra exata. Então, em que pese o Bolsonaro ter passado lá 4 anos dizendo e desdizendo, então é uma pessoa assim que não tem nenhuma credibilidade do que ele fala, né? Ele, ao dizer que não tomou a vacina, ele comprova o crime contra a administração pública de inserção de dados falsos. Foi inserido no sistema lá do Ministério da Saúde que ele foi vacinado, o dia, o horário, a dose da vacina, e uma semana depois está dito como mensagem com erro, inserida com erro. Só que não apaga, ela só não fica visível. E isso agora foi... E aí ele vem desvirtuando, né, a questão, dizendo que ele não se vacinou, mas não tem... A discussão não é se ele se vacinou ou não se vacinou, né? Isso agora, ele é um ex-presidente, isso agora é um problema dele, e aonde ele tiver que se apresentar. O que está sendo apurado é se formou uma quadrilha para inserir informações falsas da saúde com relação a essa imunização, inclusive para permitir a viagem do próprio Bolsonaro para os Estados Unidos, inclusive para que ele, com essa informação, pudesse ter uma mobilidade, né? Ou seja, porque ele indo lá para os Estados Unidos, ele teria que circular lá e poder, se ele quisesse ir para um outro lugar, muitos lugares exigem cartão de vacina, muitos países exigem cartão de vacina, no próprio Estados Unidos, né? Então, o que ele apresentou para entrar lá nos Estados Unidos? Apresentou uma informação que foi inserida de maneira fraudulenta no sistema público, né? Quem são os responsáveis por isso? Quem mais teve essa informação fraudulenta inserida? Então, é isso tudo que a Polícia Federal está investigando. Tem essa quadrilha, formou-se essa quadrilha para a inserção de informações falsas lá no Ministério da Saúde, para dizer que uma pessoa estava imunizada sem ela estar imunizada, colocando em risco aí, né, viajou de avião, uma pessoa que não estava imunizada ali, colocando em risco, por exemplo, todas aquelas pessoas que estavam ali naquele avião. Quer dizer, então é um assunto aí da maior gravidade. É um crime contra a administração pública que a pessoa estava ali se valendo daquela autoridade que ele exercia para fraudar de todas as maneiras possíveis e impossíveis, até coisas inacreditáveis. Né? Você imaginar que uma pessoa vai exercer o seu poder de presidente da República para fraudar uma informação no sistema do Ministério da Saúde, dizendo que tomou vacina sem ter tomado vacina, como ele mesmo afirma. É uma coisa assim impensável dentro de uma situação de uma racionalidade, podendo chegar até, né, que é uma pessoa com perturbações mentais, só que não tinha, né? Uma pessoa com perturbação mental vai rasgar a nota de 200, e ele não fazia isso, ao contrário, ele estava preocupado com se apoderar de joias que pertencem ao Estado brasileiro. Exatamente. E agora, como que ele... se apoderar sem pagar os tributos necessários, já que era um produto que estava vindo de fora e ele queria colocar no seu acervo pessoal, o que também é um dos assuntos mais comentados ainda, para aqueles que acreditavam que o Bolsonaro era uma pessoa que não era corrupta. Muita gente acreditou nisso. E continua acreditando. Eu acho que no momento mais não. Ainda tem pessoas, tem gente que está dominado por essa política maldita.
voltando aí no que você colocou bem aí, a questão da vacinação, ele me entra num país onde exigia comprovação com mentira. Que pessoa é essa? Que ele é um irresponsável, ele foi irresponsável nas atitudes dele, porque ele colocou em risco entrar nos Estados Unidos sem estar vacinado, que ele podia estar com vírus, de repente, a gente não sabe, ninguém sabe como que circula esse vírus. E ele ele apresenta um atestado falso. Que ser humano é esse? Que ser humano que defende uma sociedade, Deus, pátria e família? Ele é extremamente perigoso, porque ele pode levar... você também estava colocando a questão hoje. Contar mentira virou agora virou um prêmio. As pessoas estão contando mentira de qualquer forma, não pensa no outro, não pensa as consequências, não pensa que não pode levar uma inverdade. Antes de você levar uma mentira, você tem que saber o que está por trás disso. Uma informação mal passada pode causar problemas graves na sociedade. E essa era a intenção de Bolsonaro, deixar a população perdida, desorientada. Foi o que nós vivemos aí durante 4 anos com as mentiradas dele, que ele colocava a população contrário à filosofia, contrário à sociologia, contrário às universidades públicas, contrário à saúde pública, querendo acabar com o SUS. Esse é o mito que elegeram, né? Então, realmente, é uma pessoa que não podia estar diante de um país, no comando de um país, porque ele foi muito irresponsável. Agora mostrou mais ainda essa trama aí deles de falsificar um atestado de vacinação, né? Isso aí é um perigo, isso. Está transformando o ser humano brasileiro numa situação muito perigosa. O impressionante, a desculpa que o Flávio Bolsonaro disse, que pode ser que alguém, né, que aparece a informação lá, aparece informações assim, bem surreais, né? Que aí a pessoa teria lá em Duque de Caxias falado que era o Bolsonaro presidente e a pessoa lançou equivocadamente. Né? Eu acho que se você chegasse lá em Duque de Caxias e falasse, não, eu sou Bolsonaro presidente, aí coloca aí que você está me vacinando, ou a pessoa lá, o servidor público, iria acreditar. Né? Segundo o senador Flávio Bolsonaro, né? Isso aí é crível. Tá pensando que pode ter acontecido isso, entendeu? Sim, pode, não sei como, né? Bolsonaro tem vários, como que fala? É uma pessoa que ninguém conhece. Ninguém conhece. E outra coisa, tem várias... Qualquer um pode se passar pelo Bolsonaro. Olha que ele não vai falar. Mas, só falar, tá ok? Tá ok. De repente era o Marcelo Adnet. O sósia. O Marcelo Adnet que estava lá falando, tá ok? Se caracterizou de Bolsonaro, né? Porque tinha que se caracterizar. Tem que ir lá perguntar se foi o Marcelo Adnet que se fez passar pelo Bolsonaro lá em Duque de Caxias. Será que o Bolsonaro tem tanto sósia assim no Brasil? Será, meu Deus? Agora, ele sempre... A malandragem faz isso, inventa história, cria situações para tentar enganar. Aqui não tem abestalhados, né? Não somos abestalhados. O cara está mentindo, né? Está colocando mais uma mentira aí, e aí a população brasileira que tem que acordar. O povo tem que acordar em cima dessas mentiradas. Você vê que eles interligam mentira em cima de mentira, né? Então, nossa, Bolsonaro está bem, tem muito sósia no Brasil, né? Que legal, né? Eu também vou arrumar um monte de sósia aí para me representar em vários lugares. Eu acho que não vai colar, né, essa ideia deles de que o Bolsonaro hoje é vítima de uma perseguição. O Bolsonaro, ele foi alçado, né, ao cargo máximo do país, né, de presidente da República, e
não se conduziu da maneira que deveria no cargo, né? E agora está começando a responder por eventuais crimes cometidos, que cabe à Polícia Federal aí, né, com o poder de polícia que tem, de investigação, com os rigores da lei e dentro do devido processo legal e com base no interesse público, apurar os crimes que foram cometidos por ele, por seus assessores, e que eles respondam na forma da lei. E isso que é o mais importante que a gente tem que destacar ao nosso público, o funcionamento das instituições, porque o Bolsonaro buscou aparelhar a Polícia Federal para que ela não cumprisse o seu trabalho. Por isso que agora a maioria dos brasileiros acredita que o Brasil está indo no caminho certo. Antes, é a primeira vez que esse número é superior, ou seja, tem mais brasileiros acreditando que o Brasil está entrando dos trilhos, está indo para o caminho certo, do que antes que ocorria no governo Bolsonaro. Por quê? No governo Bolsonaro, as pessoas viam que é esculhambação. Via um presidente, ao invés de dar o exemplo de ser um servidor público, cumpridor da lei, fazendo o que queria, fazendo declarações contra a democracia. E o mais estarrecedor, Tereza, o mais estarrecedor, eu vi a sua entrevista, o Bolsonaro, se nós vivêssemos numa democracia. Ora, faça-me um favor, quem mais combateu a democracia no Brasil? Quem mais quis impor uma ditadura no Brasil, senão o próprio Bolsonaro? Agora ele vem falar que se nós vivêssemos uma democracia... É contraditório, né? É muito contraditório. Nós não viveríamos numa democracia se ele se reelegesse e tivesse plenos poderes. Exatamente. Agora nós estamos numa democracia. Qual é a base, o fundamento principal de uma democracia, Tereza? Respeito à liberdade e garantia dos seus direitos. Não, a igualdade de todos perante a lei. É o principal, né? Igualdade de todos, né? Porque esse é o principal. Numa democracia liberal, burguesa, é a igualdade formal, é a igualdade de todos perante a lei. Perante a lei. A democracia é o império da lei. A ditadura é o quê? Império do crime. Né? O ditador faz o que ele quer. Manda matar. Quem vai processar, prender, investigar um ditador, a pessoa que tem plenos poderes, que tem os seus apaniguados nas instituições? Ele não tinha lá o Anderson Torres na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, agindo para ele? Seus algozes, né? Os seus algozes. Então, é exatamente isso que as pessoas precisam compreender. A democracia, Tereza, é o império da lei. Se a lei existe, é cumprida, e se todos respondem na forma da lei, tem democracia. Senão, vai ditadura. Não é? Não, aí a lei, é a ditadura do poder econômico, que quem tem dinheiro e poder não responde pelos crimes. É o que a gente andou assistindo no Brasil. É a ditadura, né, da mídia, que processa e julga. Então, é isso que tem que acontecer no Brasil, o império da lei, que as instituições funcionem, independente de quem seja.